Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Lucas e eu tenho uma história para vocês. E hoje vamos para a nossa história de número 4. E hoje vamos falar de uma amizade para valer. Quem de vocês não tem um grande amigo? É sempre muito bom a gente ter um amigo, alguém para quem conversar. Vamos falar mais um pouquinho sobre Davi e sobre a amizade que ele teve com o filho do rei Saul, que é o Jonatas. Falamos um pouquinho deles na história passada. Quem não viu, por favor, confira a nossa aula de número 3. E o nosso texto base hoje está lá em Salmos 34:8, que diz assim: Ó provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Vamos orar? Senhor Jesus, estamos aqui nessa manhã na tua presença. Abençoe os nossos familiares, os nossos amigos. Abençoe a aula do Lucas. Abençoe todos os membros da igreja. Que o Senhor perdoe todos os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. E vamos para a nossa aula. A amizade de Jonatas e Davi começou logo após a vitória de Davi sobre aquele gigante filisteu chamado Golias. E após aquela batalha, os dois fizeram uma aliança de amizade e de lealdade. E vocês sabem o que é uma aliança? A aliança é como um pacto, um acordo que não pode ser quebrado. E também um acordo que não pode voltar atrás. E assim eles fizeram um acordo de amizade permanente que não iria ser quebrado. Davi estava muito preocupado com o ódio que o rei Saul sentia por ele. Por isso, Davi saiu de Ramá e foi procurar Jonatas. Ele perguntou ao amigo: O que eu fiz? Qual é o meu pecado diante de seu pai? Por que ele procura me tirar a vida? E Jonatas logo em seguida respondeu que isso não aconteceria. Afinal, o pai lhe havia dado sua palavra. Mas Davi insistiu, dizendo que Saul sabia que eles eram amigos e ele realmente corria o risco de morrer. Então, logo no dia seguinte, seria a festa da lua nova, quando se comemoravam a chegada de um novo mês. Eles combinaram que Jonatas testaria a reação de seu pai, dizendo que Davi foi a Belém. Acertaram um código para que Davi fosse avisado sobre a reação do rei Saul. Reafirmaram diante do Senhor a promessa de amizade e lealdade que fizeram um com o outro. Jonatas pediu bondade para com sua família, se alguma coisa viesse a acontecer. Assim, Jonatas fez aliança com Davi. Jonatas combinou que Davi ficasse junto à pedra de Ezel, então ele se escondeu no campo. E assim como combinado, Jonatas foi ao primeiro dia da festa da lua nova. O rei se sentou na sua cadeira, no lugar perto da parede. Aqui, ó, o rei está bem sentado perto da parede. E Jonatas se sentou bem em frente ao seu pai. Esse é o Jonatas, sentado bem à frente do rei. E Abner, que era o comandante, sentou bem ao lado. Aqui é o comandante. Mas o lugar de Davi permaneceu vazio. Então Saul pensou que deveria ter acontecido alguma coisa, mas o rei não disse nada, apenas pensou. No segundo dia de festa, o rei Saul percebeu novamente a ausência de Davi, e ele perguntou a Jonatas: Uai, Jonatas, por que Davi não veio comer nem ontem, nem hoje? E Jonatas respondeu que Davi havia pedido para ir em Belém, e ele consentiu. Jonatas falou isso para testar seu pai e saber se ele realmente queria fazer algum mal a Davi. Porém, o rei ficou muito nervoso com isso. Muito nervoso. Começou a insultar seu filho. O rei disse que enquanto Davi estivesse vivo, nem Jonatas e nem o seu reino estariam seguros. E em seguida ordenou que fosse buscar Davi para matá-lo. Quando Jonatas quis questionar o seu pai e saber os motivos de sua raiva, Saul atirou-lhe uma lança para feri-lo. Mas como ele poderia fazer isso com seu próprio filho? Pessoal, o rei realmente estava fora de controle. Com isso, Jonatas entendeu que Saul estava determinado a matar Davi. Ele estava extremamente triste pelos insultos de seu pai contra o seu melhor amigo. Na manhã seguinte, como havia combinado, Jonatas foi ao campo e ele levou um rapaz para acompanhá-lo. Ele disse ao rapaz: Busque correndo as flechas que eu atirar. Então o rapaz saiu correndo e Jonatas atirou a flecha. Ela caiu depois de onde o rapaz estava. E quando o rapaz ia pegar a flecha, Jonatas gritou para o rapaz: Oh! A flecha não está depois de você! Depressa! Não demore! E vocês lembram que no começo da história,
Jonatas e Davi haviam combinado um código? Pois então, pessoal, esse era exatamente o código que eles haviam combinado. E somente Davi, seu amigo, entendeu. O menino pegou as flechas e trouxe até Jonatas. Ele mandou o rapaz levar as suas armas até a cidade. Só então Davi apareceu e viu seu amigo. Então eles choraram abraçados, na maior tristeza. E eles entenderam que aquele era um abraço de despedida. Naquele momento, emocionado, Jonatas disse para Davi: vá em paz. Novamente lembraram da aliança de amizade que fizeram e que o Senhor seria com eles e com seus descendentes para sempre. Davi se foi e Jonatas voltou à cidade. Os amigos encontraram-se novamente um tempo depois dessa despedida. Jonatas foi até o deserto de Zif, onde Davi estava, e o animou em Deus. Ele disse para o seu melhor amigo não ter medo, porque Saul não o acharia. Ele sabia e aceitava a unção de Davi para ser o novo rei. Reforçaram mais uma vez o trato que haviam feito de lealdade e amizade, agora e sempre. Jonatas, em todos os dias de sua vida, foi leal em cumprir a sua palavra em relação a Davi. Vimos que Saul não cumpriu a sua palavra por diversas vezes. O caminho do mal, dos ciúmes, levou o rei a caminhos ainda mais perversos: mentira, medo, vingança e ódio. Mas não foi assim com o rei Davi. Mesmo depois da morte de Saul e Jonatas, ele cumpriu o que havia prometido. Ele quis saber se existia alguma parte perante Saul, ainda vivo, mas não era para maltratá-lo, e sim para abençoá-lo por amor de seu melhor amigo. Davi ficou sabendo que Jonatas tinha um filho, que ficou sem andar. O nome dele era Mefibosete. O rei mandou chamá-lo e cumpriu a sua promessa. Disse a ele que por causa de seu pai Jonatas, ele lhe daria todas as suas terras de volta. E isso não era tudo. Colocou-lhe também para fazer refeições junto com ele, como se fosse o seu filho. Assim, Davi honrou a sua palavra e agradou a Deus com a sua fidelidade. Pessoal, às vezes não é fácil cumprir o que dizemos e o que prometemos, mas é necessário a gente honrar a nossa palavra, honrar aquilo que a gente fala, para que a gente possa ter credibilidade. Na palavra, em Mateus 5,37, diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que passar disto vem do maligno. Nessa história, o que a gente vê com Davi e Jonatas, a gente aprende uma lição incrível. Para agradar verdadeiramente a Deus e obedecer a sua palavra, precisamos ter um compromisso. E como a gente viu nessa história, Saul ele não teve o compromisso com a sua palavra. Saul não honrou aquilo que ele disse, diferente de Davi e Jonatas. A gente viu Davi e Jonatas cumpriu a aliança um com o outro. Eles cumpriram a palavra, cumpriram aquilo que eles disseram um para o outro. Davi também cumpriu a sua palavra e honrou aquilo que ele disse a Jonatas, ajudando o seu filho Mefibosete. E a gente vê nessa história uma grande diferença entre a fidelidade e a infidelidade, a lealdade e a deslealdade, a verdade e a mentira. E isso, em relação a Deus e ao próximo, precisamos escolher de que lado nós vamos estar. A gente tem que saber que cada uma de nossas escolhas traz grandes consequências. E como a gente leu na palavra, como diz na palavra, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Se você falar para sua mãe, mãe, vou lavar as louças, então você vai lavar as louças, a palavra tem que ser sim, sim, não, não. Se você dizer, mãe, eu fiz o dever de casa, então você deve ter feito seu dever de casa. A gente não pode mentir. A gente tem que cumprir aquilo que a gente disse. Tá bom? Combinado, pessoal? Então, vamos encerrar agora com uma oração. Pai, muito obrigado por esse dia. Deus, muito obrigado por essa manhã de domingo. Eu venho te pedir, Pai, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos guarde, nos proteja. E para que o Senhor nos dê a consciência, Pai, de que aquilo que falamos nós possamos cumprir, Pai. Que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Abençoe as nossas vidas, abençoe as nossas famílias e muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome sagrado do Senhor Jesus, que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Então é isso, pessoal. Que vocês tenham uma ótima semana e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau!